O físico mais comum encontrado em hospital é o ruído. Você tem o calor, eu citei o CME, o Centro Material de Esterilização, que eu tenho autoclave, eu tenho estufa, né? Então, o calor é muito presente aí, e é um risco físico bem presente. Além disso, eu tenho umidade, que é um risco físico, tá? Eu tenho radiação, esqueceram aí uma coisa tão importante dentro do hospital, radiação ionizante, tá? Radiação ionizante, raio-x, raio alfa, beta e gama. Então, voltando, risco biológico, né? Vírus, bactérias, protozoários, riscos físicos, ruído, calor, frio, tá? Umidade, pressões anormais, seja ela hiper ou hipobárica, pressões anormais, deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa, radiações ionizantes e não ionizantes, certo? Então, esses são os riscos físicos, e muitos deles têm em hospital. Risco químico, são os produtos químicos, eu tenho muito no CME, tá? Glutaraldeído, hipoclorito de sódio, que eu uso para fazer limpeza e fazer desinfecção primária em algumas substâncias e em alguns equipamentos. Tenho produtos químicos que eu uso na lavanderia, tenho medicamentos que eu faço mistura, tá? Tem o pessoal da farmácia que trabalha com mistura, com manipulação, também tem risco químico e outras coisas mais. Risco de acidente, ninguém falou não, foi? Não, nenhuma resposta sobre Para mim ia ser o primeiro que ia falar, pessoal, existe uma preocupação muito grande dentro de hospital, tá? Nós vamos trabalhar só uma aula sobre biossegurança, tá? Então, quando eu trato de biossegurança, tem uma questão de acidente que preocupa muito o pessoal de hospital. É recorde mundial, tá? Se você brincar, comparando com os acidentes. São os acidentes com pérfuro cortantes. O que são pérfuro cortantes? Agulha, bisturi, pedaço de ampola de injeção, equipo incompleto de soro, aquilo que pega no soro, tá? Aquela pontinha que eu coloco, aquilo corta também. Então tem cuidados especiais com esses equipamentos. Todo enfermeiro ou técnico de enfermagem, ou até médico, se você perguntar, ele já se acidentou com pérfuro cortante. Já teve uma pequena furada, já teve um pequeno corte. Então, o que tem que se trabalhar, os técnicos de segurança com seu pessoal, é conscientização, tá? Trabalhar em conjunto com a CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, para colocar caixa de coleta de pérfuro cortante, que é obrigatório em todo local que se trabalhe com agulha, com seringa, tá? Aplicando injeção, com ampolas, ter a caixa de coleta de pérfuro cortante. Essa caixa é uma caixa especial, tá? De material rígido, tem um saco especial também para coletar esse material, para se evitar acidente. Tem algumas técnicas que são usadas nessa caixa, mas não pode ser enchida no seu total, ela tem que ter até um percentual de enchimento dela para não causar acidente, e dentre outras coisas. O acidente com pérfuro cortante, pessoal, é um dos grandes, o maior percentual de acidente que eu tenho hoje em hospital é com pérfuro cortante. É besteira, né? É uma furadinha só de agulha, é uma furadinha que pode te matar. Sabe por quê? E se essa agulha estiver infectada com HIV? Não é isso? E se essa agulha estiver infectada de um paciente que tenha tido, que seja acometido de hepatite B, hepatite C? E aí, como é que fica a história? Né? Você foi infectado. Então, são acidentes simples, né, bestas, como algumas pessoas falam, que pode levar um profissional de saúde, tá, um trabalhador de hospital, a sérias consequências. E dentre essas consequências está o óbito, dependendo da doença que ele contrair com o acidente. Certo? Então, o acidente com pérfuro cortante, ele é um grande índice, ele tem um grande índice, tá, no que diz respeito a acidentes em ambientes hospitalares. Então, dentre os riscos, tá, de acidentes, o pérfuro cortante é o principal, pode ter certeza. Tá certo? Por isso que eu fiquei esperando o pessoal falar, tá? Esperando o pessoal falar, porque pérfuro cortante é uma das coisas mais preocupantes. Se você vai escutar falar muito em biossegurança, tá? Em segurança biológica, biossegurança, você vai escutar falar muito nisso aí
no decorrer desse módulo. Seguindo aí o slide, você tem aí, hospital tem técnico de segurança? Tá? A gente já respondeu, tem, lógico que tem. Há algumas perguntas a respeito de hospital. Lógico que tem técnico de segurança, e não só técnico de segurança, dependendo da quantidade de funcionários do hospital, ele vai ter técnico, vai ter enfermeiro, vai ter médico do trabalho e o SESMIT completo. Tá? Em um hospital, só tem setores relacionados aos cuidados de pacientes? Não. No hospital você tem lavanderias, você tem setor de manutenção, você tem outros setores que tratam do andar, tá, dessa instituição hospital. Em um hospital só tem setores relacionados aos cuidados de pacientes? Não. Tem outros setores. Tá? Manutenção, setor de farmácia, setor de laboratório, setor de lavanderia, setor de serviços gerais e outros setores que vão contribuir no conjunto para que o hospital ande, tá certo? Para que as atividades sejam desenvolvidas. Quais setores existem em hospitais que são comuns a outras empresas e indústrias diversas? Eu já acabei de falar. Manutenção. Tem todo local, toda indústria tem manutenção. Tá? Eu tenho manutenção. Falou alguma coisa ainda? Não, ela está reformulando a pergunta. Pronto. Reformule que a gente vai responder com todo prazer aqui. A manutenção. Eu tenho manutenção em hospital, tenho manutenção em indústria, tenho manutenção em comércio, tá? Banco, tem o setor de manutenção, manutenção predial, manutenção de ar-condicionado e outras coisas parecidas. Tá? Quer ver outro setor em comum a outras empresas? Setor de lavanderia. Tem empresas por aí, um hotel, por exemplo. Hotel tem lavanderia, igualmente a um hospital. Tá? Deixando claro que tem hospitais, tem instituições, né, hospitais que terceirizam esse serviço de lavanderia. Tá? Nem sempre esse serviço é feito dentro da instituição hospital. Às vezes ela é terceirizada, o serviço é terceirizado, certo? Então, esses setores que existem em hospitais também são comuns a outras empresas, certo? Então, está chegando ao fim da nossa aula de hoje, tá? De segurança em área hospitalar, primeira aula do módulo, tá? Lembrando que esse módulo é hospitalar e agroindústria. Nós vamos ministrar as 4 primeiras aulas de hospitalar e, na sequência, mais 4 aulas de agroindústria com outro professor. Tá certo? Que aí já não é mais meu quadrado, já passa para outro quadrado. Lado, cada um no seu quadrado. Né? Então, quem vai estar no quadrado lá vai ser outro professor especialista na área de agroindústria. Chegando ao final de nossa aula, tá certo? Partindo aí para a atividade. Bota aí, Billy, atividade. A primeira parte da atividade semanal hoje, você deve realizar uma pesquisa na norma regulamentadora NR32, tá? É uma norma novinha. Ela é uma das últimas normas lançadas, a última foi a 33, da portaria 3214/78, e elaborar um texto de no mínimo 12 linhas e no máximo 16 linhas em Arial tamanho 12, falando sobre o objetivo e o campo de aplicação desta NR e definindo o que é risco biológico e agentes biológicos, tá? É faca na manteiga essa atividade, né? Só você fazer uma leitura dinâmica e fazer o texto. A segunda parte da atividade, você deve realizar uma pesquisa na internet e elaborar um texto de no mínimo 12 e máximo 16 linhas em letra Arial tamanho 12, falando sobre o papel e a importância da CCIH, que é Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, para as unidades de saúde em geral. Tá certo? CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E com isso, nós vamos encerrando a primeira aula desse módulo, tá? A primeira de 4 encontros. Espero que eu tenha aí contribuído para mais esse passo na formação de vocês. Até a próxima e fique com Deus.